A gente começa essa edição de quinta-feira com uma pergunta. Quanto custa? Quanto custa a uma mulher ser agredida a ponto de ter que ir a uma delegacia? Quanto custa a uma mulher precisar mentir sobre algum ferimento aparente no corpo? Dizer que caiu, bateu na porta sem querer, caiu da cama. Hoje entra em vigor a lei que determina o pagamento de multa a partir de R$ 500 para agressores de mulheres. A lei estadual pode ser acionada todas as vezes que a vítima buscar os serviços públicos do Estado. A multa vai ser aplicada de acordo com a capacidade econômica do agressor e a gravidade da infração. E aí eu trago outra pergunta. Para onde vai o dinheiro arrecadado com a multa? É bem-vinda cada lei, cada ação, cada determinação que tenta de alguma forma amenizar os números alarmantes da violência doméstica na Paraíba. Mas para conter as estatísticas, é necessária uma lei mais dura, severa e, principalmente, sem brechas. Nenhum crime pode ser ou parecer impune. E isso é o que a gente mais vê no dia a dia. Quanto custa ter a vida exposta? Quanto custa ser julgada pela sociedade com perguntas como: o que será que ela fez para apanhar assim? Ou comentários como: ela gosta de apanhar. E eu pergunto a você, quem é que gosta? E esses comentários surgem como se de alguma forma o crime fosse justificável. Além da punição mais severa aos agressores, precisamos de algo simples e que deveria ser acessível a todos: educação. Educação através da informação, dos ensinamentos em casa, sabe? Educação doméstica, na escola, no exemplo do dia a dia. E se já não conseguimos educar os adultos de hoje sobre esse respeito à mulher, é nosso dever exigir que eles sejam, pelo menos, punidos todas as vezes que ultrapassar qualquer limite. É pedagógico. Talvez não para o acusado, para o envolvido, mas certamente vai ser para outros possíveis agressores. O machismo, ainda tão presente, precisa ser freado, contido. E se não for assim, mais vítimas vão pagar a conta, que no fim não tem preço, viu? Ou até tem, mas a gente não consegue estimar. Porque muitas dessas mulheres vítimas de violência pagam essa conta aí com a vida. E eu pergunto a você, quanto custa uma vida? Quanto custa a sua vida? A gente segue falando sobre essa lei que entrou em vigor hoje. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que traz mais detalhes aqui pra gente. Simon, conta aí o que é que você traz de detalhes sobre essas leis que entram em vigor aqui nesse combate, nessa luta contra a violência contra a mulher. Boa noite para você. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, são duas ferramentas importantes na luta contra esse tipo de violência que, infelizmente, está presente, a gente pode dizer, em milhares de lares em todo o país. A gente está sempre noticiando casos, infelizmente isso é muito comum, muito corriqueiro nos nossos noticiários. E aí, isso é uma parcela mínima do que realmente acontece, porque muitas mulheres, elas não têm coragem, né, de denunciar, né? Elas são ameaçadas, elas se sentem ameaçadas e por isso não procuram seus direitos e aí são vítimas da violência doméstica. Pois bem, então são duas novas leis que foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.
dessa quinta-feira. A primeira lei é da deputada Francisca Mota, né, que diz o seguinte: ela obriga que escolas, sejam públicas ou privadas, disponibilizem formulários para que mulheres possam fazer denúncias no ato da matrícula. A gente fica sempre procurando canais, né, para que as mulheres, né, que às vezes não sabem, né, como denunciar, né, o que está acontecendo em casa. Então essa seria uma forma. Por exemplo, essa mulher vai fazer a matrícula de um filho, tem aquele formulário, se ela quiser ela preenche e aí a escola, né, vai encaminhar para as autoridades. Ou seja, é um canal a mais que essas mulheres têm para denunciar. Então essa é a lei da deputada Francisca Mota. Uma outra, que é da deputada Jane Panta, né, que também foi publicada hoje no Diário Oficial, é o seguinte: ela estabelece multa para o agressor. Como assim? A gente sabe que quando a mulher é vítima de uma violência, por exemplo, ela é agredida, às vezes precisa ser atendida por um hospital, tudo isso gera custos, né? Então, e aí é a gente, nós contribuintes, que pagamos todas essas despesas para o acolhimento daquela mulher, até com psicólogo, até quando a polícia se desloca, né, para fazer esse atendimento. Pois bem, e essa lei quer repassar esses custos para o agressor. Inclusive, a gente tem a fala da deputada Jane Panta, né, que grava um vídeo explicando, trazendo mais detalhes sobre essa lei. A gente acompanha agora. O agressor ele tem que arcar com todas as despesas, seja ela psicológica, seja ela de saúde, seja ela jurídica, que ele cause à mulher. Essa multa, ele tem 60 dias para pagar. O valor vai de 500 a 500 mil reais. Se na agressão constar presença de arma de fogo, 2/3 a mais do valor da multa. E se for reincidente, a multa dobra. Caso o agressor não pague, ele sofrerá execução fiscal e cairá na dívida ativa. Essa é mais uma vitória para nós, mulheres, que estamos juntas nessa luta contra a violência doméstica, contra o feminicídio. Pois é, talvez pesando no bolso, né, esses agressores pensem duas vezes antes de cometer um ato de violência. A gente lembra, por exemplo, que teve aquela lei, né, da pensão alimentícia que hoje dá cadeia, isso fez com que diminuísse, né, o caso aí de atraso. Então, porque muitos homens ficaram com medo realmente dessa punição. Então, talvez isso ajude a coibir o que a gente torce. Mas é o seguinte, para a gente trazer mais informações, para esclarecer você, mulher aí de casa, sobre os seus direitos, a gente vai conversar com a doutora Ana Luísa Ramalho, que é advogada especialista em direito da família, que vai trazer mais detalhes sobre o que diz a lei. Doutora Ana Luísa, boa noite. Conta pra gente. Boa noite. Conta pra gente o que é que caracteriza na prática, né, pela lei, a violência contra a mulher. Porque muitas vezes a gente, costuma associar a violência física, mas não necessariamente precisa disso, né? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Paraíba. Sim, a violência doméstica ainda é, para muitas pessoas, né, o entendimento de que é só a violência física. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela tipifica como violência doméstica a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. O mais comum, né, são os casos de violência física, mas também uma violência que é muito corriqueira nos casos de violência doméstica é a violência psicológica, que é aquela violência que abala o psicológico da mulher, né, que deixa um trauma por toda uma vida aí na mulher. E aí a Lei Maria da Penha, ela abrange tudo isso, todos esses tipos de violência? Sim, a Lei Maria da Penha abrange todos esses tipos de violência. Elas estão todas tipificadas na legislação. E essa mulher que é vítima, né, de agressão, vítima, né, da violência doméstica, quais são os direitos assistidos por lei? Ou seja, ela tem direito a acompanhamento psicológico? O que é que a lei diz em relação a isso? Sim, ela tem direito a acompanhamento psicológico, dependendo da situação, pode ser determinado pelo juiz a separação de corpos. Ela tem o direito, né, a medidas protetivas, como a medida de distanciamento. Pode ser compelido o agressor a sair de casa, né, para que ela fique com os filhos na sua residência. Ela recebe amparo de tratamentos que estão previstos na política do SUS. Então, a série de direitos que são garantidos a essa mulher que está tipificado, que está lá garantido na Lei Maria da Penha. Agora há pouco eu estava falando de canais, né, para denúncia. Quais são, né, os principais? Porque muitas mulheres elas não querem se dirigir à delegacia, apesar de que já existem também delegacias especializadas, que é também um importante porta de entrada. Explica pra gente como é que elas
pode, né, publicizar, ou seja, informar para as autoridades que ela está passando por esse processo em casa? O maior mecanismo que a gente tem de denúncia, né, sem que a mulher ela precise ir diretamente à delegacia, é realmente 180, né, que é onde ela liga e ela consegue fazer a denúncia da agressão. Hoje é o maior meio que a gente tem para que as mulheres possam fazer. E, em segundo lugar, as delegacias especializadas da mulher, onde tem uma equipe capacitada para atender essa mulher em situação de vulnerabilidade doméstica. E essas mulheres, muitas vezes, elas não procuram por medo, né? Mas tem todo um trabalho de acolhimento e de proteção, não é isso? Sim, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê que as mulheres que procurem, né, as delegacias, elas têm a preferência de serem atendidas por pessoas, né, por mulheres também, para que ela se sinta mais acolhida, para que facilite o atendimento dela naquele momento de tanta dor. É importante isso que a senhora falou, é porque nem toda cidade tem delegacia especializada. Então, se ela for na delegacia comum, ela também vai ter direito a esse atendimento, vamos dizer, prioritário, especializado. Sim. Nas cidades onde não tiver delegacia especializada da mulher, ela tem o direito a esse acolhimento. Claro que a gente sabe que, infelizmente, nessas delegacias de interior, a gente não tem, muitas vezes, né, uma equipe capacitada para atender. Tem o fato dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, elas ficarem com receio de serem atendidas por homem, porque a gente sabe que, infelizmente, o machismo ainda é muito... ele impera, né? Bom, e a gente está falando de alguns direitos, mas também já citamos duas leis, né, que entraram em vigor. Essa da deputada Jane Panta, né, ela estabelece multa para os agressores. E muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Como cobrar essa multa, essas despesas? Ou seja, a lei já prevê isso, né? Ou seja, tem dispositivos legais que permitem isso. Né? Sim. Essa lei, que é uma inovação aqui no estado da Paraíba, que vai ajudar muito na proteção das mulheres, ela prevê multas que vão de R$500 até o limite de R$500 mil, onde essas multas vão ser aplicadas de acordo com a condição socioeconômica do agressor. Vai ser aberta, é feita administrativamente a cobrança dessa multa, né? Uma comparação que a gente poderia usar realmente é como um tributo, né? Quando é feito o lançamento de um tributo, o devedor, né, o tributário, ele é chamado a pagar dentro de um prazo. Nessa lei, são 60 dias depois que ele é intimado para fazer o pagamento. Caso ele não pague, o valor da multa vai para a dívida ativa e ele pode vir a ser, né, compelido a pagar judicialmente através de uma execução fiscal. Então, é uma lei que vem realmente, né, para garantir a proteção à mulher e que, de fato, já vem com mecanismos para que haja realmente o efetivo pagamento dessa multa. Certo, muito obrigado por conversar aqui com a gente e ajudar, com certeza, também nessa causa. Para encerrar, Linda, vou só reforçar o número de denúncia, viu? 180. É com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Esse é o nosso tema da interação de hoje, @Correio TV, interação no ar no nosso Instagram. Tem também o nosso WhatsApp, tá aberto aqui para receber sua mensagem. 993321212. Traga aqui sua opinião, sua participação sobre essas leis aí que tentam, de alguma forma, ajudar no combate à violência doméstica, violência contra a mulher aqui na Paraíba.